Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço para analisar diferentes perspectivas sobre os dados e eventos que movem o mundo. E hoje deixamos uma saudação especial a todos os ouvintes do podcast Touros, Ursos e Robôs que nos acompanham nesta análise profunda dos mercados. Um grande abraço a todos vocês. E, nós fechamos esta sexta-feira, 6 de março, com um cenário global de intensa aversão ao risco. E quando eu digo intensa, estou falando de um vermelho generalizado que pouca gente estava preparado para ver nessa magnitude. Intensa é até um eufemismo, foi um verdadeiro banho de sangue nas telas das mesas de operação. Só para a gente colocar todo mundo na mesma página, antes de mergulharmos nos motivos, o Dow Jones simplesmente derreteu mais de 450 pontos hoje. Estamos falando da pior semana em quase um ano para o índice. E não foi só lá. Não, exato. Na Europa, as bolsas recuaram cerca de 1% no dia, o que sela a pior semana desde abril do ano passado. E aqui no Brasil, o Ibovespa cedeu 0,6% hoje. Mas o que realmente assusta é a foto da semana, uma perda severa de 5,08%. É a pior queda semanal desde meados de 2022. Com certeza. E o câmbio refletiu esse pânico na veia. O dólar teve uma verdadeira montanha-russa de volatilidade hoje. Ele chegou a bater R$ 5,30 durante a manhã, num estresse muito claro antes de fechar em queda a 5,24. Isso foi muito impulsionado por exportadores que aproveitaram esse pico de preço para vender a moeda e fazer caixa. O que nos traz diretamente a nossa questão central de hoje. O que realmente puxou esse gatilho nos mercados nesta semana? Nós estamos precificando um choque temporário de oferta geopolítica focado estritamente no petróleo. Ou os dados revelados nesta sexta-feira confirmam o início de um ciclo estrutural de estagflação global, que é aquela combinação tóxica de inflação alta com desemprego. É a grande pergunta, né? A pergunta que vai ditar a alocação de portfólios nos próximos meses. Exatamente. E a minha posição aqui é bem clara. Os mercados estão, sim, reagindo a uma mudança macroeconômica estrutural. A estagflação deixou de ser um risco de cauda e virou o cenário base. Isso está sendo impulsionado pelo colapso, assustador, nos dados de emprego dos Estados Unidos, somado à escalada insustentável do petróleo. Eu venho com uma leitura diametralmente oposta. Eu argumento que essa liquidação severa é quase exclusivamente a cobrança de um prêmio de risco geopolítico e logístico temporal. É um reflexo direto do conflito entre Irã e Estados Unidos. Não é uma falha estrutural intrínseca da economia global. Para entender a minha tese, a gente precisa olhar para os números não como eventos isolados, sabe? Mas como peças de um quebra-cabeça macroeconômico muito maior. Os movimentos que presenciamos não são apenas um pânico passageiro de guerra. Eles representam a constatação clara de um cenário de estagflação que muita gente em Wall Street e na Faria Lima relutavam em aceitar. Eu estou convencida de que o dado de hoje mudou o jogo. Mas veja bem, você não acha perigoso cravar uma palavra tão pesada como estagflação com base no susto de uma única semana? Não quando os dados convergem de forma tão agressiva. Veja o payroll dos Estados Unidos divulgado pela CNBC e pela Reuters hoje. Foi um balde de água fria absurdo. Nós tivemos uma perda inesperada de 92 mil empregos em fevereiro e a taxa de desemprego subiu para 4,4%. O consenso dos analistas esperava a criação de 50 mil vagas. É um erro de projeção colossal. O erro de consenso é real, claro. Mas deixa eu só amarrar isso com a outra ponta do problema, que é a energia. Porque quando unimos essa retração aguda no mercado de trabalho com o fato de que o petróleo WTI subiu mais de 35% na semana, ultrapassando os $90 o barril, a equação simplesmente quebra. Para quem está ouvindo e gosta de contexto histórico, é o maior ganho da história dos contratos futuros desde 1983. Essa mistura força os bancos centrais a segurarem os juros lá em cima para combater a inflação energética, bem no momento em que a economia real começa a demitir. É a destruição da tese de pouso suave.
Eu entendo o seu ponto, mas o problema dessa visão é que ela tenta encaixar um evento de força bruta externa em um modelo macroeconômico tradicional. Ler os dados de emprego de um único mês isolado e já carimbar a economia americana com o rótulo de estagflação é um salto analítico que eu, francamente, não dou. Mas os mercados deram esse salto hoje. A liquidação foi muito clara. A liquidação foi clara, concordo, mas a motivação que você atribui a ela está equivocada. A verdadeira ameaça, a força motriz por trás desse pânico de hoje, não está numa fraqueza estrutural do consumidor americano. Está no Estreito de Hormuz. Como a reportagem do Financial Times detalhou muito bem esta semana, a declaração do ministro de Energia do Catar, o Saad Al-Kaabi, foi o que realmente fez as mesas de operação entrarem em modo de pânico e defesa. Você diz a ameaça de force majeure? Exato, força maior. Ele alertou para a ameaça real de que os exportadores do Golfo declarem force majeure nos próximos dias se o estreito continuar paralisado. E o alerta dele foi categórico. Isso poderia levar o barril de petróleo a $150. A liquidação de ações e a fuga massiva para o dólar, que teve a maior alta semanal em mais de um ano, são reflexos diretos desse risco de paralisação logística mundial. Mas você concorda que o impacto logístico deságua na economia real de qualquer forma, independentemente da origem? Deságua, claro, mas a origem muda totalmente o prognóstico. Nós estamos falando de cerca de 6 milhões de barris por dia que podem ser cortados fisicamente do mercado. O Goldman Sachs fez uma análise muito precisa sobre isso recentemente. Os Estados Unidos continuam em um ambiente de baixa contratação e baixa demissão. O mercado está punando um choque logístico sem precedentes no Golfo, não uma economia doente por dentro. A narrativa logística é sedutora, eu não nego. Mas olha o outro lado da moeda quando a gente abre a anatomia dessa liquidação das ações hoje. Se fosse apenas um problema de navio parado no Golfo, a queda seria diferente. Sob a superfície dos índices principais, os detalhes setoriais gritam que o problema é contração de crédito. Contração de crédito por causa de uma semana de estresse geopolítico. O mercado antecipa. É um papel dele. Pense no índice bancário americano, o KBE, por exemplo. Ele caiu 3,6% apenas nesta sexta-feira. E não foi uma queda técnica qualquer. Ele rompeu a média móvel de 200 dias, que é um sinal péssimo. Bancos regionais americanos, como o Western Alliance, derreteram 12%. O que isso nos diz na prática? Nos diz que eles estão expostos a carteiras de crédito que podem sofrer com um repique de inflação local. Reflete a inclinação da curva de juros. Nós vimos o spread entre os títulos do Tesouro de 2 e 10 anos atingir 58 pontos base devido ao pânico com a inflação futura. Para quem nos acompanha, a mecânica é simples. O banco capta dinheiro no curto prazo e empresta no longo. Quando essa curva se distorce dessa maneira, a margem de lucro do banco simplesmente desaparece. Ele para de emprestar. O impacto bancário existe, é inegável, mas... E não foi só lá fora. Aqui no Brasil, a revista Isto é Dinheiro mapeou isso muito bem hoje. Essa retração de crédito global foi espelhada com perfeição pelo tombo de gigantes como Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Quando o setor financeiro global, que é o coração que bombeia crédito para a economia, começa a ser liquidada dessa forma, é o mercado se retraindo preventivamente contra uma recessão. Não é apenas contra um gargalo lá em Hormuz. Mas aí é que está o erro de focar só nos perdedores da semana. Eu reconheço a fraqueza dos bancos regionais americanos e a aberração na curva de juros, mas você está ignorando as anomalias gritantes que provam a minha tese. O capital não está evaporando por medo de uma estagflação sistêmica. Ele está migrando de forma puramente tática. Migrando para onde? Porque os índices principais sangraram de forma generalizada. Sangraram na média, mas veja quem subiu. Se fosse estagflação sistêmica, veríamos uma fuga generalizada de quase todos os ativos de risco para renda fixa e ponto final. Mas o que aconteceu de verdade? Um salto espetacular em ações de defesa na Ásia e na Europa. A LG Next One subiu 9% depois que os sistemas deles interceptaram mísseis. A Henk subiu 7% na Alemanha. Isso é o mercado comprando guerra, não comprando recessão macroeconômica. Ações de defesa sempre sobem em conflitos geopolíticos. Isso é o óbvio do mercado. Isso não invalida o quadro macro.
Mas a migração não parou na defesa. Olhe o setor de fertilizantes. As ações da CF Industries dispararam 17% na semana. Por quê? Puramente porque 1/3 da matéria-prima do setor, ligada ao gás natural, passa pelo Estreito de Hormuz. O mercado fez a conta da rota dos navios pura e simplesmente. Aqui no Brasil, o Ibovespa só não teve um destino muito mais catastrófico hoje porque a Petrobras segurou a barra com um ganho fortíssimo de 4,6%. Ancorada pela explosão do barril a $90. Exatamente. O mercado está sendo cirúrgico. Ele pune quem depende de combustível barato, como a United Airlines e a Royal Caribbean, que despencarão, e premia quem se beneficia da restrição de oferta. É uma precificação clássica, de manual, sobre ruptura logística militar. Se fosse o prelúdio de uma recessão por contração de crédito, a Petrobras não estaria atraindo tanto fluxo comprador sob esse nível imenso de incerteza. Essa precificação cirúrgica acontece no impacto inicial, eu concordo com você nisso. O mercado premia os vencedores imediatos de um choque de oferta. A grande questão é o day after. As consequências desse choque criam um ambiente estagflacionário, e é isso que a curva de juros está precificando com tanta agressividade. Vamos analisar o dilema dos bancos centrais a partir disso. Olha, o Fed não vai tomar decisões estruturais de longo prazo baseado num estrangulamento temporário. Temporário. O presidente Donald Trump exigiu publicamente uma rendição incondicional do Irã. Uma retórica dessas nos garante que este não será um choque resolvido num fim de semana prolongado. Estamos diante de um evento prolongado. A teoria monetária bate na porta da vida real quando o consumidor vai abastecer o carro. O preço médio do galão de gasolina nos Estados Unidos subiu 27 centavos em apenas uma semana. O que ainda é um choque absorvível para o bolso do consumidor americano atual, se a gente comparar com os anos 70, por exemplo. A eficiência energética mudou. Mas essa inflação headline entra direto nos modelos e corrói a confiança das famílias. E o mais importante, amarra as mãos de quem dita a política monetária. A Mary Daly, presidente do Fed de São Francisco, disse com todas as letras que esse relatório de empregos chamou a atenção dela e complica o cenário. O Fed está encurralado. Encurralado como, na sua visão? Eles não podem sinalizar cortes de juros com o petróleo rumo aos $100 e a gasolina disparando na bomba. Ao mesmo tempo, a perda de 92 mil empregos é um alarme de incêndio dizendo que a economia precisa de estímulo agora mesmo. Quando o Banco Central perde a capacidade de intervir porque se baixar os juros a inflação explode e se mantiver altos a economia quebra, isso é estagflação nua e crua. Eu entendo a gravidade matemática da curva de juros que você apresenta. É um argumento forte, mas você já considerou que os dados de emprego estão incrivelmente ruidosos desde a pandemia? O pessimismo em cima desse payroll específico me parece muito exagerado. Como se ignora a perda de quase 100 mil postos de trabalho de uma vez? Olhando para o quadro completo, se você abrir os dados internos do relatório do Departamento de Trabalho, você vai ver que as demissões reais, os layoffs efetivos das empresas, de fato caíram em fevereiro. E os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que são um termômetro em tempo real muito melhor, continuaram estáveis, nos mesmos patamares perfeitamente saudáveis. Então, como você explica a retração tão forte do número principal? Volatilidade de contratação sazonal. Nós tivemos o fechamento desses 92 mil postos, sim, mas isso tem que ser lido como uma normalização após aquele número absurdo de janeiro que revisou a criação para 126 mil vagas. A economia está apenas respirando, não está infartando. Ainda assim, a combinação com o petróleo alto é letal para o crescimento. Mas o problema do petróleo, eu insisto, não é monetário no momento, é físico. Veja a atitude do governo americano. Eles anunciaram a criação emergencial de um programa de resseguro de $20 bilhões para petroleiros no Golfo Pérsico. Por que fazer isso?
para tentar manter as rotas funcionando e frear o preço na marra. Porque as seguradoras privadas simplesmente se recusaram a cobrir navios naquela zona de conflito. Isso ilustra perfeitamente o meu ponto. O problema é estritamente de acesso físico, é um gargalo de metal e mar, não de juros e crédito. Se o navio não navega por falta de seguro contra a guerra, a oferta global deforma. É um choque tangível. Tentar curar um problema de seguro naval no Golfo mudando a taxa de juros do Fed não faz sentido. E o mercado sabe muito bem disso. A questão é que o mercado não opera só em cima de prêmios de seguro de navio. Ele opera com projeções de inflação e crescimento futuro. E isso nos leva diretamente ao que vai dar as cartas nas negociações na semana que vem. Onde eu imagino que você vá focar com força nos relatórios de preços. Sem dúvida alguma, o foco das mesas será implacável sobre os indicadores macroeconômicos iminentes. Teremos a divulgação do CPI, que é a inflação ao consumidor americano, e o PCE, que é o indicador favorito do Fed. Aqui no Brasil e na Ásia, especialmente na China e na Índia, também teremos índices cruciais de preços sendo divulgados. Mas esses dados vão refletir o retrovisor da economia, não o choque atual de sexta-feira. Vão refletir como a base da economia já estava antes mesmo do petróleo bater $90. Se essa inflação mostrar resiliência pré-choque, a reprecificação da curva de juros será ainda mais violenta do que vimos hoje. Vai cair a ficha de que o Fed, o Banco Central do Brasil e o Banco Central Europeu terão que manter o pé no freio por um período muito estendido. E qual é o seu cenário para ativos de risco se isso acontecer semana que vem? Sofrimento contínuo, ativos de risco, bolsa de valores e, principalmente, moedas de mercados emergentes vão apanhar mais. O capital vai continuar correndo para os títulos do Tesouro Americano, exigindo rendimentos mais altos, para compensar o duplo risco de inflação incontrolável e desaceleração do crescimento. Os dados da semana que vem vão quantificar em números exatos o tamanho dessa armadilha estagflacionária. Aí eu já discordo totalmente de onde estará o foco do dinheiro grande. Com todo o respeito aos economistas que acompanham o CPI, olhar para dados de inflação de fevereiro agora é olhar pelo espelho retrovisor enquanto o carro está a 150 por hora numa estrada com neblina. Mas a política monetária, querendo ou não, é guiada por esse retrovisor. A política monetária sim, mas o fluxo de capital de curtíssimo prazo, não. O CPI de fevereiro pouco importa para um gestor de macro hedge fund quando a oferta global de março está sendo estrangulada em tempo real. Os verdadeiros catalisadores da próxima semana não sairão das planilhas do Bureau of Labor Statistics. De onde sairão então, na sua visão? Dos relatórios da AIE, a Agência Internacional de Energia, e dos boletins da OPEP. Esses são os documentos que vão revelar a verdadeira sangria. A narrativa da próxima semana e o rumo de literalmente bilhões de dólares vai depender de imagens de satélite e comunicados portuários. Os navios vão voltar a transitar pelo Estreito de Hormuz ou vamos ver o Catar e os Emirados Árabes Unidos assinarem formalmente a cláusula de force majeure? O que seria um evento sem paralelos recentes no mercado de energia. Exatamente. E já demos precedentes regionais se formando agora mesmo. O Wall Street Journal reportou que o Iraque e o Kuwait já reduziram sua produção diária de forma substancial. Parte por segurança física das instalações, parte por pura falta de espaço de armazenamento, já que não conseguem escoar o petróleo pelo mar. Enquanto a geopolítica dominar a física da entrega de energia, os dados do CPI ficarão em segundo plano. O mercado vai operar a guerra logística, não o relatório de inflação. Bom, chegamos ao momento de amarrar nossas posições, já que colocamos as cartas principais na mesa. Eu acredito que, apesar da força do argumento logístico, a minha tese permanece sólida e apoiada pelos números agregados da economia. A estagflação batendo a porta. Sim, eu vejo dessa forma. A fraqueza simultânea no mercado de trabalho com essa eliminação inesperada de quase 100 mil postos não pode ser simplesmente ignorada como ruído. Combinando isso com a fuga para ativos de proteção e o tombo feio dos bancos, que estão sendo espremidos por uma curva de juros punitiva, o quadro aponta para um risco estrutural crônico. O choque do petróleo atua como combustível jogado num incêndio que a economia já não tem força para apagar, porque a ferramenta de apagar incêndios, o corte de juros, se tornou inutilizável frente ao risco inflacionário imediato. E do meu lado da trincheira,
Eu mantenho a convicção de que não estamos testemunhando o colapso dos fundamentos econômicos globais. O que nós vimos no fechamento desta sexta-feira foi o ápice de um caos logístico e geopolítico brutal. Sim, mas temporário e muito focado. Você aposta firmemente na resiliência da economia, contanto que o gargalo em Hormuz se resolva. Exato. A volatilidade extrema, do dólar beirando 5,30, a escalada de 35% no petróleo, é pura precificação de risco sobre uma das artérias vitais do comércio mundial. O comportamento tático do capital, que não evaporou, mas migrou cirurgicamente para defesa, petróleo e fertilizantes, prova que a base econômica ainda está lá. Resolvido o gargalo de energia, o mercado se estabiliza. Não há recessão contratada. Sabe, apesar de estarmos olhando para os mesmos monitores e lendo histórias completamente diferentes hoje, acho que há um ponto inegável de convergência entre nós no curto prazo. A incerteza energética será a dona da bola. Ela vai comandar de forma absoluta as negociações na abertura dos mercados asiáticos no domingo e ao longo de toda a próxima semana. Com certeza. Nisso nós concordamos plenamente. O preço do petróleo assumiu o controle. Ele se tornou a variável mais crítica para as planilhas de risco e modelos macroeconômicos do mundo todo, forçando as outras métricas a sentarem no banco de reservas, pelo menos por enquanto. O que deixa a situação fascinante e perigosa na mesma medida. A complexidade deste cenário exige que o investidor seja ambidestro. Precisamos manter um olho nas planilhas pesadas, como o payroll de hoje e os relatórios de inflação da semana que vem, e o outro olho colado nos mapas do Oriente Médio e na movimentação de navios. É o verdadeiro teste de fogo para análise macro. Eu sugiro fortemente que quem nos ouve continue dissecando as fontes que trouxemos aqui hoje, do Goldman Sachs ao Financial Times e aos movimentos setoriais do nosso Ibovespa. Cada nova manchete de estado ou dado de emprego divulgado vai exigir um ajuste fino dessa percepção. Ainda há muitas camadas nesse conflito logístico e econômico antes que qualquer um de nós possa cravar um veredito final. É exatamente isso. Agradecemos a todos por nos acompanharem em mais esta análise profunda. Continuem questionando as manchetes fáceis e buscando o que os números realmente significam nos bastidores. Nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.